Olá, bom dia! A notícia diferente desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, está no ar. E eu dou bom dia também ao professor Lourenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Luz Sorge. Bom dia, telespectador. E o bom dia também ao Elegância da Notícia, Lúcio Sorge. Bom dia. Bom dia, Nayara. Mais elegante do que nunca. Bondade sua. Bom dia, professor Lourenberg, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, professor, que esse negócio de elegante foi Edivaldo que iniciou, né? Quer dizer, que reparou a primeira vez e deu crédito a essa elegância toda. Mas as pessoas me perguntam, Nayara, Lúcio é elegante mesmo desse jeito? No dia a dia, ali quando chega na TV, ele já chega elegante? Gente, ele já chega elegante e ele é um esportista. E até para praticar esporte, professor Lourenberg é elegante. Tá vendo? E hoje é só quinta-feira. Ó, tô ouvindo aqui muita coisa. Não pode falar, né? A expressão que ela usou é impublicável, não é isso? Não pode, Okay. pro horário, não. Mas, brincadeiras à parte, eu quero começar a notícia de frente falando de saúde mais uma vez. A gente que vem aqui destacando cada vez mais o caos na saúde municipal, na saúde de Cuiabá, principalmente na atenção básica. Só que a notícia que eu trago afeta muito a população, principalmente naqueles serviços de urgência e emergência. Médicos do SAMU denunciam redução salarial e ameaçam parar atendimentos em Mato Grosso. Atualmente, os médicos recebem R$ 1.200 por plantão. Nova empresa propõe R$ 900. Os médicos que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em Cuiabá, estão se mobilizando para impedir a redução do pagamento dos plantões de 12 horas trabalhadas. A mudança deve ocorrer caso uma nova empresa assuma a gestão. Atualmente, como eu disse, eles recebem R$ 1.200 por plantão e a empresa quer diminuir para 900 por uma escala paralela. Há 10 anos, os médicos não têm reajustes no valor dos honorários por plantão. Recentemente foi aumentado o valor para 1.200 por 12 horas, mas estão querendo tirar todo o corpo clínico experiente e habilitado que trabalha há anos no SAMU, diz a mensagem. A situação é complicada, né, Nayara? Porque nós ouvimos em programas anteriores depoimento de um diretor do sindicato médicos falando de que estava atrasado parte do 13º e aqueles plantões que foram preenchidos, porque o médico que entrou de férias ou que não pôde ir, um outro colega vai e cobre a vaga, esses plantões passam um ano para ser quitado pela prefeitura. Vem a prefeitura, nós vimos ontem isso, o prefeito, tanto o prefeito como o secretário municipal de saúde, dizendo que não tem salário atrasado, que não tem nada atrasado, está tudo em dia. E ao mesmo tempo nós ouvimos... E que iam fazer uma auditoria, não é isso? Exatamente. Ia fazer uma auditoria, que é um direito do poder público, mas por que é que não fez antes a auditoria, não é, professor? Exatamente. Não é isso? Pois é o que a gente se pergunta. E eu quero... E aí tem agora essa questão do SAMU. O senhor falava da prefeitura de Cuiabá, não é? Exatamente. Em relação aí à manifestação do sindicato dos médicos dizendo o seguinte, de que tinha muita coisa atrasada. E agora, nessa questão do SAMU, querem diminuir o valor do plantão lá dos médicos, é isso? Exatamente. Né? Isso. Dos médicos do SAMU. Agora, que explicação para isso? É porque é uma empresa que está administrando o SAMU agora? E daí? E daí que é uma empresa que está administrando o SAMU? Tem que diminuir o que o profissional ele já recebia antes? Que está recebendo atualmente? Por que é que tem que diminuir? Não tem explicação nenhuma, né? Uma vez que esse valor é para todos os médicos plantonistas, com exceção de alguns lugares que pagam um pouco mais por produção, né? Mas o valor do plantão é esse, R$ 1.200. Pois e aí, esse tipo de fato, esses fatos ajudam a explicar, né? Ajudam a explicar por que tem tanto problema na saúde, né? Tem tanto problema na saúde. E aquilo que a gente sempre diz, a Nayara até brinca, né?
Ela até brinca. Ela fala, Lúcio, é falta de gestão, não é? Pois é isso. Muitas vezes o problema da saúde não é o dinheiro que falta, o recurso que falta, é a má administração desses recursos e os gestores fazendo exatamente aquilo que eles não deveriam fazer. Aí, agora você para e pensa, os profissionais falam de uma desvalorização que demorou muito tempo para se conseguir, eles citam aí 10 anos, para se conseguir um reajuste. Se conseguiu chegar a 1.200, daí vai baixar esse valor logo depois de tanta briga e de tantos anos para conseguir esse reajuste? Aí o pessoal pergunta, mas o médico ganha muito, mas é a profissão, né? Ele escolheu, a valorização, cada profissional recebe pela valorização do seu trabalho, né? Diferente. Ali eu tenho aqui nas mãos informação que o quadro de profissionais é composto por cardiologistas, cirurgiões gerais, neurologistas e outras especialidades. E a gente tem especialidade no SAMU que nem encontra, às vezes, no Sistema Único de Saúde, tanto na rede municipal quanto estadual, professor Ilúcio. São especialidades que às vezes faltam no SUS, em alguns grandes hospitais que atendem no SUS. Agora tem que ver o seguinte, existe alguma justificativa plausível, né, aceitável para essa redução que estão falando que vai ocorrer na remuneração dos médicos no plantão, não é, Nayara? Plantão. Quer dizer, tem alguma explicação para isso? Pois é, eu tenho uma nota aqui de esclarecimento da Secretaria Estadual de Saúde que fala o seguinte: a Secretaria esclarece que os profissionais médicos que atuam no SAMU são terceirizados e contratados por empresa vencedora do certame licitatório. Portanto, não cabe à Secretaria debater os valores referentes aos plantões, visto que essa informação, bem como todas as outras que competem à atuação dos profissionais, é definida por meio de licitação. Diante do exposto, a Secretaria Estadual de Saúde enfatiza que é de responsabilidade da empresa arcar com as condições apontadas no certame. Pilatos, é isso? Pilatos, professor? Lava as mãos, é isso? Não está nem aí, né? Tudo bem, teve a licitação, é uma empresa que é responsável por administrar o SAMU, mas e aí? Essa licitação não foi feita junto ao governo do Estado, junto à Secretaria Estadual de Saúde? Se essa empresa estiver fazendo algo errado, o Estado não pode intervir, não vai intervir? É lógico que pode intervir, é lógico que pode intervir. O que precisa ser explicado é o seguinte: por que é que estão querendo reduzir o valor que é pago aos médicos pelo plantão do SAMU? É isso que tem que ser explicado. É isso que tem que ser explicado, não simplesmente lavar as mãos, não é isso? Tudo bem, teve a licitação, está terceirizado lá o serviço do SAMU, o desejo de todo mundo é que funcione bem, porque é um serviço essencial, quer dizer, cuida de vidas, ou melhor, de salvar vidas, não é isso? Agora, é necessário que se dê uma explicação para isso. Ou a empresa que é terceirizada, ou a Secretaria Estadual de Saúde, mas tem que haver uma explicação para isso. Secretário Estadual de Saúde, a gente sabe que ele assiste a Notícia de Frente, Gilberto Figueiredo. Essa resposta não dá para aceitar. Não dá. Mas vai ter que esperar um pouquinho. Parece que ele está na Argentina. Então ele não está assistindo, né? Mas então quem está no cargo dele, quem substitui, que dê uma resposta muito mais concreta à sociedade. Não é só a imprensa, é a sociedade como um todo. Porque é o seguinte, existe o risco dos profissionais pararem de trabalhar por conta disso aqui. Não é isso? Vai se esperar que isso ocorra primeiro? Criar aí um problema nesse setor que eu falei agora há pouco aqui, que é tão essencial, que é o serviço de atendimento médico de urgência. É a pessoa lá que teve um AVC, que sofreu um acidente, não é isso? Quer dizer, e o SAMU precisa chegar muito rápido, né? Muito rápido, tem que ser um socorro eficiente para tentar preservar uma vida. Então, não dá para esperar o problema se instalar para depois tentar resolvê-lo, né? Exatamente. Embora tenhamos aí uma empresa que terceirizou esse serviço,
não significa que a Secretaria de Saúde, o Estado, abre mão do seu papel de fiscalizar e de oferecer bons serviços ao conjunto da sociedade. Não significa isso. Ao contrário, se você tem um problema, esse serviço chegará para quem precisa de péssima qualidade. Portanto, cabe à Secretaria de Saúde estar intervindo, Lúcio. Sim, que pelo menos o poder público tem que chegar lá nessa empresa e falar, escuta, vocês estão querendo reduzir o valor do plantão dos médicos aí do SAMU, por quê? Qual a explicação que vocês têm? Não é isso? Para evitar que um problema maior se instale, no caso aí, a paralisação desse serviço. Certo, eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, professor Lorenberg. Nayara e amigo telespectador, o site Poder 360 publicou ainda ontem, um balanço do Congresso Nacional, traduzindo em miúdos, projetos que entraram em 2019, que foram apresentados em 2019, e no mesmo ano de 2019, esses projetos foram aprovados, tanto no Senado quanto na Câmara. E o número que eles trazem é exatamente 36 projetos que começaram em 2019 e terminaram e foram aprovados em 2019. Esse é o tema do meu comentário. E o seu, Lúcio? O meu comentário é sobre essa eleição suplementar aí para o Senado, em função da cassação da senadora Selma Arruda, eleição que deve acontecer lá no final de abril, pela previsão aí do Tribunal Regional Eleitoral. E o meu destaque é para falar de boatos, especulações e fatos. Começo com os fatos nesse meu destaque. PSD aciona o TSE para Fávaro assumir a vaga de Selma Arruda. E o outro fato, Mauro Mendes entra no Supremo Tribunal Federal para que Carlos Fávaro tenha mandato tampão. Será que eles não acompanharam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral? Será que eles não conhecem aquilo que já está pacificado no Supremo Tribunal Federal? E aí meu destaque se completa com duas especulações aí. Emanuel estaria articulando com 3 partidos e prepara um nome surpresa para o Senado. Emanuel Pinheiro, desafeto de Mauro Mendes e vice-versa. Nessa articulação estaria inclusive, entre esses 3 partidos, está o DEM, de Mauro Mendes, de Júlio Campos e de Jaime Campos. E aí, por falar nos Campos, Eduardo Botelho diz o seguinte, olha, Júlio Campos é um excelente nome para o Senado e Mendes não irá se opor à candidatura. E aí, esse destaque meu também se estende sobre muitas conversas, né, que têm acontecido entre ilustres figuras de Cuiabá e lá do outro lado da ponte, de Várzea Grande. É o meu destaque de hoje. Certo, Lúcio. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora eu quero falar daquela denúncia, na verdade, daquela história que a gente repercutiu ontem numa notícia de frente da servidora que primeiro acusou o prefeito de Cuiabá e alguns vereadores da situação de articularem aí a cassação do vereador Abílio. E agora, depois de uma reviravolta, ela acusa o vereador Abílio de ter tramado todo esse esquema. Vamos aqui a uma notícia que o prefeito estuda processar a servidora que confessou ter participado de armação contra ele. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, está analisando a possibilidade de acionar criminalmente a servidora pública Elizabeth Maria de Almeida, que afirmou que participou de uma armação juntamente com o vereador Abílio Júnior para que o prefeito fosse acusado de subornar aí vereadores no processo de cassação de Abílio. Conforme apurou o site Olhar Direto, o prefeito Emanuel Pinheiro ficou revoltado com as revelações da servidora e quer sim acioná-la criminalmente, mas ainda está pensando nesta possibilidade. Seus advogados
tem estudado o caso. Ela que, depois de uma reviravolta, disse que, na verdade, todo o caso foi armado por Abílio Júnior. De todo modo, mas de todo modo mesmo, amigo telespectador, essa investigação não deve parar por aqui. Não deve empurrar esse caso para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Mas deve ser feita uma investigação com urgência, a continuação dela com urgência e trazer um resultado. Porque o conjunto do contribuinte, o conjunto do munícipe cuiabano tem interesse na resolução desse caso, Lúcio, porque você envolve representante desse mesmo munícipe dentro da Câmara Cuiabana, envolve representante desse mesmo munícipe cuiabano dentro da Prefeitura. Portanto, é preciso que nós tenhamos aí, até para responder uma série de perguntas que ao longo de todo esse período foram feitas e sem resposta nenhuma ainda. Nós temos 2 versões da mesma pessoa que fez a acusação. 2 versões completamente diferentes. E cada uma delas, uma série de lacunas e brechas que não tem como preenchê-las. Por outro lado, você tem conversas paralelas que, ao invés de ajudar na resolução do problema, aumenta mais o problema. Ou seja, tudo está nas mãos do Ministério Público para trazer um resultado com urgência sobre esse caso. É uma história, a gente comentou ontem aqui, né, que além de precisar assim, de maiores explicações, explicações mais detalhadas, é uma história, vamos respeitar, hein? Uma história muito, mas muito nebulosa. Só tentando recapitular aqui rapidinho, né? Primeiro, essa servidora diz o seguinte: olha, lá na casa do Juca do Guaraná, teve uma reunião, tinha lá pacote de dinheiro para comprar vereador, o voto de vereador para caçar Abílio Júnior. Tenho provas, ela disse. Tenho provas, tenho filmagem, né? Tenho foto, tenho isso, tenho aquilo. Pelo menos isso foi publicado aí por toda a imprensa. Aí depois ela vem o seguinte: olha, não teve nada disso, eu não fui lá na casa do vereador Juca do Guaraná, e aí o seguinte, eu fiz tudo isso porque eu estava tentando proteger a minha superiora, e o seguinte, olha, quem armou tudo isso foi o vereador Abílio Júnior, ok? Ao dizer que foi o vereador Abílio Júnior que armou tudo, ela estava o quê? Defendendo o prefeito Emanuel Pinheiro, correto? Não é isso? Porque no primeiro momento ela disse que o prefeito estava lá e que também teria participado naquele momento da suposta compra de votos para caçar Abílio Júnior. Então é o seguinte, no primeiro momento ela acusou, depois ela veio e defendeu e começou a apontar o dedo para outra pessoa. Agora vem o prefeito Emanuel Pinheiro, que foi inocentado por ela, dizendo, olha, eu estou aqui avaliando a possibilidade de entrar na justiça contra essa senhora. É muita confusão, né? É muita confusão e uma história que precisa ainda de muita explicação. Agora é uma pena, não é? É uma pena que tantas figuras públicas, né, com uma grande importância do trabalho que elas têm que fazer pela sociedade, estejam envolvidas numa história como essa, né? Numa história como essa, por conta aí de um pedido de cassação contra o vereador Abílio Júnior, né? Até porque é uma pena que isso esteja ocorrendo, porque essas figuras públicas, né, teriam coisas muito mais importantes para fazer pela sociedade, não é, professor? Exatamente, Lúcio. Por Olha, isso esse caso, Nayara, esse caso... Não, envolveu também o seguinte, tem 2 delegados envolvidos nisso, 2 delegados, né? E aí o seguinte, aí estão falando o seguinte, que o governo do estado, o governador Mauro Mendes, estava utilizando a Polícia Civil para prejudicar o prefeito Emanuel Pinheiro. Olha só o tamanho da confusão. Olha, e tem uma outra notícia de que a defesa da servidora que denunciou Emanuel vê manifestação de Abílio, a nota que a gente leu ontem, como desespero.
O advogado Emerson Marques, que patrocina a defesa da servidora de saúde do município de Cuiabá, Elizabeth Maria de Almeida, viu como ato de desespero a manifestação do vereador Abílio Júnior, na qual nega que teria feito qualquer armação contra o prefeito. Ele falou o seguinte: a sociedade cuiabana já conhece quem é Abílio. O fato dele fazer uma nota eu vejo como um ato de desespero. Caso ela vá e preste um novo depoimento, aí uma vez mais vai ficar escancarado para todo mundo quem é o vereador Abílio. As imagens estão aí, vai ser tudo mostrado ao público. Tem inquérito policial que está em andamento, em sigilo. E no final de tudo as coisas serão esclarecidas e quem é quem será conhecido pela sociedade cuiabana. O que a gente fala aqui é o seguinte, que precisa de maiores explicações. Até para saber o seguinte, uma hora a denúncia que armaram de um lado, daqui um pouco a denúncia que armaram do outro lado, aí o advogado aqui da servidora, né, da Elizabeth Maria de Almeida, diz o seguinte, que o fato do vereador ter feito uma nota desmentindo a acusação que foi feita contra ele é um ato de desespero. O advogado queria o quê? Que o vereador não se defendesse? Eu não estou aqui, não tenho procuração para defender Abílio Júnior, não. Nem estou dizendo que ele não fez a armação. A acusação é da servidora, né? Aí ela vai ter também que mostrar isso, né? Se houve isso, né? Agora, isso precisa ser muito bem explicado para saber o seguinte, é uma armação só? Tem mais armação, né? De onde partiu esta armação ou estas armações? Esse é o fato. Certo, esse é o fato e a gente vai acompanhar e trazer todos os esclarecimentos. Inclusive, a gente espera que não demore tanto para ser divulgadas essas provas que o advogado se refere, né? A sociedade não merece ficar esperando tanto pela divulgação dessa prova. Afinal de contas, é um ano de eleição, né, professor Ilúcio? E o ato, por exemplo, ele definiu aí, o advogado definiu como ato de desespero o fato do vereador ter se defendido numa nota. E aí, como é que pode se definir lá a postura, então, da servidora? Que no momento fez uma acusação e no momento e dias depois ela retirou aquela acusação e fez outra. Pois é. Vamos falar da CPI da Energisa? O presidente da CPI sinaliza que pedirá rescisão de contrato da Energisa em Mato Grosso. O presidente da CPI da Energisa, o deputado Eliseu Nascimento, adiantou que a Comissão Parlamentar de Inquérito já possui elementos suficientes para que, por meio do relator Carlos Avalone, a rescisão da concessão da energia em Mato Grosso. Pedir essa rescisão da concessão. A concessionária é investigada pela Assembleia Legislativa por cobranças abusivas e atendimento precário no Estado. Ele falou o seguinte: nós temos destes documentos que indicam a empresa Energisa, no caso de má prestação de serviço, desde a leitura por média, que é algo que não tem permissão, e também pelo alto valor cobrado pelas faturas. E o relator desse caso é o deputado Carlos Avalone. Inclusive, ele mandou um WhatsApp para a Notícia de Frente querendo explicar direito e falando que essa CPI, Lúcio, não vai acabar em pizza. Por isso, ele vai ser o nosso convidado segunda-feira da nossa edição especial, onde recebemos aqui entrevistas especiais. Então, segunda, a gente vai conversar mais com o relator dessa CPI da Energisa, que promete, viu? Já adiantou que não vai acabar em pizza. Olha, Nayara... Quero ver. Quero ver. Quero ver. Só rapidinho aqui, professor. Só quero colocar o seguinte. Rescisão do contrato da Energisa em Mato Grosso? Espera aí. Existem elementos para tomar uma decisão como essa? Dias atrás, o presidente da CPI, o deputado Eliseu Nascimento, estava dizendo o seguinte: olha, há poucos dias, olha, a CPI não tem estrutura, falta assessor, falta consultor. E aí? Então é o seguinte, já conseguiram reunir
documentos assim da mais profunda gravidade, a ponto de que já tem elementos para pedir a rescisão do contrato da Energisa? Tudo bem, é preciso colocar o seguinte: as denúncias, as reclamações aí nos órgãos de defesa do consumidor são inúmeras, milhares de denúncias das cobranças abusivas por parte da Energisa. Mas daí, tudo bem, teve cobrança abusiva? Tudo bem, enquadra a empresa, faz ela devolver o dinheiro. Agora, rescindir o contrato com a Energisa, será que não estão pesando um pouco a mão? Será que aqui não tem nenhum componente de ordem eleitoral? Não é isso? Porque nesse ano vão ter 2 eleições, né? Uma para o Senado da República e outra aí para as prefeituras, para as câmaras municipais, ou rescisão de contrato com uma companhia energética. É algo assim que tem assim muitos reflexos, não é, professor Lorenberg? Não é tão Não, simples. não estou defendendo a Energisa, não. Ela tem que ser cobrada naquilo que faz e que fez de errado. Se ela prejudicou o consumidor, ela tem que responder por isso. Se cobrou a mais, tem que devolver o dinheiro. Agora, rescindir o contrato, será que eles têm elementos para isso? Eu vou aguardar. O Lúcio foi muito feliz na era. Ele está coberto de razão. Tem que ter elementos, tem que ter documentação que comprove que de fato, ou melhor, que sustente de fato a rescisão desse contrato. É isso que o Lúcio está levantando e faz com grande maestria. Mas existe uma outra questão. Não precisaria ter uma CPI para diagnosticar que a empresa trata mal os consumidores de energia, que a empresa está cobrando em determinados momentos valor maior do que deveria ser cobrado, que a empresa diminuiu o número de funcionários para fazer as medições. Tudo isso nós sabemos, não precisa ter uma CPI para fazer isso. Lá no PROCON do Estado, o número de reclamações é muito grande, passa a ser campeã ou divide em vários momentos com outras empresas as reclamações. Então não precisa de uma CPI para fazer isso, para ter isso. Agora eu volto a cobrar um outro item que eu sempre cobrei desde o começo, que eu ouvi falar na CPI da Energisa. A meu juízo, amigos, a meu juízo, e eu não sou investigador de polícia, nunca participei de uma CPI, mas a meu juízo, a CPI da Energisa, tanto quanto outras CPIs, cometem o mesmo erro. Primeiro você coleta dados, coleta documentos e só depois começa a receber, a registrar os depoimentos. Só depois. Por que isso? Porque com os documentos, com todas as reclamações nas suas mãos, você passa a conhecer muito bem o assunto e passa a fazer uma lista de perguntas possíveis que levarão ao resultado que a CPI imaginava. Mas a CPI não está fazendo isso. Por exemplo, deveria fazer a cada município, nós somos 141 municípios, em cada município pegar um número de usuários, pegar de cada um desses usuários cerca de 5, 6 fatura de energia e depois que pegar tudo isso, levar para a CPI, contratar uma equipe de especialistas para analisar essas contas. E só depois, amigos, pegar os depoimentos, Lúcio. Não tem sentido você não fazer isso, porque existem algumas contas, por exemplo, na minha casa pode ser que o valor que, embora aumentou na era, pode ser correto, mas em outras casas pode não ser. Depende de quem? De alguém que saiba fazer estas leituras. Não, aumentou na casa de todo mundo, professor. Aumentou na casa de todo mundo. E o seguinte, um aumento assim escandaloso, não é? Com certeza. 30%, 40%, 50%. Olha, na minha aumentou bem. Não, na casa de todo mundo, entendeu? Por isso que precisava... Todo mundo tem essa
tem essa reclamação. Não é à toa Não é que a isso? Por gente isso que falava do precisa dessas ranking da contas. Energisa no Exatamente. PROCON. Agora, Por isso que precisa dessas contas. Agora, né? me ajudem aí. Você, Nayara, o professor Lorenberg, eu não vi. De repente, vocês podem ter visto. A CPI veio a público dizendo assim, olha, sabe essas reclamações que foram feitas? Elas já estão comprovadas. Alguém veio falar que tudo já estava comprovado? Que aquilo que foi denunciado já foi comprovado pela CPI? Já comprovaram erros? As cobranças abusivas já estão comprovadas? Um ponto. Comprovaram fraude? Essa questão da leitura feita pela média, segundo o presidente Eliseu Nascimento, está comprovado, inclusive a própria Energisa confessa de que algumas leituras são feitas pela média. Tudo Seria bem. a grande comprovação, né? Não, o grande ato. tudo bem. Só que aí isso é justificativa para a rescisão do contrato? Não. Ou aqui, em função aí da animação pré-eleitoral, estão jogando para a plateia? Essa é a pergunta. Boa pergunta. Exatamente. Boa pergunta. E eu acho que sei a resposta. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente desta quinta e vamos saber quem são os nossos cúmplices, os nossos amigos daqui do A Notícia de Frente. Lúcio? Vamos lá, Nayara. O Carlos Alberto Geusni, ou Gelsni, de Alto Araguaia, Zé Carlos do Renascer. Aí, ó, você falava nele, o telespectador aqui do A Notícia de Frente, Carlos Avalone. Não deve ser homônimo, né? Deve ser, deve ser o deputado, né? O Ditinho, de Barra do Bugres, Luiz, do Baú, Leandro Costa, de Alto Araguaia, José Matias, de Tangará da Serra, o João Rosa, do bairro Dom Aquino, Odair Azevedo, de Porto dos Gaúchos, a Dalva Guimarães, aqui de Cuiabá, Júlio, lá de Juara, Darcy Andreane, do Tropical Ville, e Daniel Silva Oliveira, que é do Recanto dos Pássaros, aqui de Cuiabá. Temos mensagens, professor? Temos aqui. Bom dia, bancada. Boa pergunta, Lúcio. Temos que rever esses repasses para os poderes. O Luiz, lá do Baú. Tem mais uma aqui. Tem mais. Inclusive tem a mensagem, né, do próprio deputado que diz da questão da CPI, né, que não vai acabar em pizza, né, professor? Não sei se você encontrou Não encontrei essa mensagem. Não encontrei essa mensagem, não. Vamos, daqui a pouco, voltar então com mensagens? Tem mais aí, professor? Tem mais uma aqui, ó. Sou daqui de Juara, Mato Grosso, assisto você todos os dias. Manda aqui um oi para nós. Isso aqui já foi lida. Juara? É da Juara. Já foi Juara, lida. um abraço aí, então, para os nossos telespectadores de Juara. Vamos seguir, porque a secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor de Mato Grosso, Gisela Simona, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Confira alguns trechos da entrevista. Secretária, os empresários aí, os comerciantes dizem o seguinte, de que os preços aumentaram por causa da mini reforma tributária do governo de Mato Grosso. O governo, por outro lado, suspeita que os comerciantes podem estar se aproveitando dessa situação para aumentar ainda mais os preços. E o PROCON vai fazer o quê? Então, ao PROCON cabe a missão aí, que é a proteção e defesa dos consumidores. E dentro desse contexto, o PROCON ele começou em dezembro do ano passado, quando se começaram esses alertas da parte empresarial, no sentido de que
haveria um reajuste de 8%, 10%, 30%, nós começamos a monitorar o preço. Né? Temos uma cooperação com a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, na qual nós observamos aí fornecedor por fornecedor. Ou seja, nós analisamos o preço que ele compra a mercadoria, o preço que ele revende cada produto, a margem de lucro que ele tem. E esse levantamento de dezembro, ele está sendo, na verdade... O PROCON foi lá na ponta para ver como é que esse produto, naquele momento, lá em dezembro, estava sendo vendido ao consumidor e que preço está hoje? Sim, não necessariamente indo localmente, porque com a cooperação que nós temos com a Secretaria de Fazenda, Lúcio, hoje nós temos isso em tempo real, por exemplo, pelo aplicativo Nota MT. Quando o consumidor ele pede o CPF na nota, aquele preço que ele paga no produto, automaticamente nós temos acesso a quanto está sendo cobrado em cada local o produto. Então, isso foi levantado do mês de dezembro, né? E agora nós estamos fazendo esse levantamento no mês de janeiro. Então, vejam aí que a grande dica e o pedido que, enquanto PROCON, nós fazemos ao cidadão é a exigência da nota fiscal, que para nós ela é muito importante nesse monitoramento de preço, para que, de fato, a gente tenha condições de saber se esse aumento é especificamente com relação à questão da mini-reforma tributária ou se há outro tipo de sobrepreço aí nesses produtos. Agora, secretária, tem setores que já anunciaram que vão ter aumento de 25% no produto, 17%, 10%. Mas o governo disse que essa reforma trouxe um impacto sim de aumento, mas que no máximo 4%. É essa margem que o PROCON trabalha de aumento até de 4%? Exatamente, quando nós falamos de alíquota de ICMS, né? Então, por exemplo, com relação ao combustível, que está sendo aí o grande vilão de ontem para hoje, esse setor que anunciou 25%. Então, esse setor, na verdade, ele teria um aumento no preço final de 5 centavos. É o nosso cálculo do ICMS. Agora, como eles estão fazendo esse cálculo para chegar a 20 centavos, por exemplo, né, é isso que o PROCON agora está notificando eles para que eles possam nos dizer. E parece até que é superior a 20 centavos, não é, secretário? Então, nós ainda estamos fazendo esse levantamento. Como eu disse, foi ontem à tarde, na verdade, que começaram a ter essas viradas de preço aí no comércio, pelo menos aqui na capital, né, e que nós conseguimos perceber aí pela emissão das notas fiscais. Então, veja aí, Não, de nem novo. precisa, né? Porque está fixado lá em cartazes enormes na frente dos postos, né? Sim, está fixado, mas, de novo, é sempre importante, né, você ter aí o tempo exato da mudança do preço, até porque o que seria o correto, né? E aí a gente sabe, é sempre bom e importante frisar, nós estamos num mercado de livre concorrência, né, em que, na verdade, não deve ou não deveria existir nenhum tipo de combinação de preço. Então, a prática real é de que o comércio, ele vai repassar aquilo que ele paga mais caro, ele repassa para o consumidor. Muitos postos vendendo pelo mesmo valor. Exato. Aí você tem Agora, a essa é uma seguinte prática situação. que já vem há muito tempo, né? Vem há algum tempo, Lúcio, mas o que acontece, né? Hoje participei do programa Tribuna, hoje de manhã, e das pessoas que vieram aí, na verdade, perguntando, era exatamente essa situação quanto a essa combinação de preços. Se isso não é um cartel, esse alinhamento de preço. O alinhamento de preços significa, sim, cartel, é uma prática ilegal, é crime, né? Mas não é tão fácil de configurar assim, porque você teria que comprovar essa combinação de preço entre eles. E essa diferença de centavos ou não, ela acaba dando margem para que não se configure a questão do cartel, né? Onde as regras hoje no Brasil para se configurar são bastante aí complicadas. Mas voltando aí à formação do preço dentro do mercado de livre concorrência, nós sabemos aí que o correto seria, na medida que o comércio ele compra mais caro, então ele aumenta o seu preço porque ele está pagando mais caro. Porque pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, todo aumento de preço ele tem que ter justa causa. E justa causa significa paguei mais caro, vou vender mais caro, né? E não você simplesmente aumentar em razão de uma combinação de preço. Então, na medida que você tivesse, por exemplo, tanques sendo reabastecidos desses postos de combustíveis por um valor mais alto, justificaria o aumento. Não tendo isso, não há justa causa e aí, então, esse comércio pode ser penalizado por uma eventual prática ilegal de subida de preço sem justa causa. O comerciante que teve um impacto ali pelo aumento do imposto de 10%, 12%,
e que tem uma margem ali de 3%, 4%, como é que ele vai fazer? Não, veja bem, se ele tem que demonstrar que houve esse impacto de 10%, 12%, né? E não simplesmente aí alegar que houve. Né? Então, diante disso, o cálculo, de novo, em termos de alíquota tributária, não tem nada que passa de 4%. E aí o que passa de 4%, que está dentro dessa margem, é material de limpeza, por exemplo, que é um dos itens com maior impacto dentro da mínima reforma tributária. Mas o governo diz uma coisa e os comerciantes estão dizendo outra. Não é? Sim, mas aí é por isso que dentro de um processo existe contraditória e ampla defesa. Né? Tudo que se alega tem que se provar. E o consumidor pode provar tirando foto do comprovante de compra, mandando. Isso tudo são provas que podem ser anexadas, por exemplo, num processo no PROCON. Sim, tudo ajuda. Né? Porque, de novo, nós temos uma infinidade de produtos, uma infinidade de empresas aí com preços diferenciados. Então, a denúncia do consumidor ela é importante no sentido de nós centralizarmos aí a investigação em A, B ou C. Né? Então, de novo, tudo está sendo monitorado, mas em razão do grande volume de produtos e de empresas que existe, sempre é importante essa denúncia do consumidor quanto àquilo que está mais impactando no dia a dia. Secretária, para encerrar, mudando de assunto, política. Desde outubro do ano passado, a gente vem ouvindo, a Gisela Simona, suplente de deputada federal, vai ser candidata a prefeita na eleição de 2020. Mudou alguma coisa? Agora estão dizendo que a senhora quer ser candidata ao Senado? Nada mudou, Lúcio. Na verdade, desde o princípio e desde que quando fui candidata a deputada federal, sempre tive aí propostas, né, como deputada para o nosso estado de Mato Grosso e diante da proposta da Prefeitura de Cuiabá, propostas que são de Cuiabá. E agora surge uma vaga ao Senado que eu entendo que ela merece ser preenchida por alguém que seja de Cuiabá. Então, dentro desse contexto, não há nada definido, mas existe sim a possibilidade de ser candidata ao Senado, desde que haja uma representação da nossa capital de Cuiabá. Deixa eu ver se eu entendi. Se a senhora for candidata ao Senado, então, aí a senhora não vai ser candidata a prefeita de Cuiabá, é isso? Não existe essa situação, Lúcio. O que existe, de novo, é um projeto de defesa da nossa capital. E cabe ao povo sempre a decisão se fica melhor junto ao Senado ou junto à Prefeitura de Cuiabá. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa disputa do Senado, é o destaque do Lúcio, que vai ser no último bloco, mais uma avaliação rápida sobre a fala de Gisela Simona. Queria essa avaliação de vocês dois, rapidamente, para não aprofundar muito a questão Senado. Eu já conversei com ela hoje, vou dar a preferência aí ao professor Lorenberg. E vou fazer uma pergunta. Ela quer ser candidata para o Senado e para a Prefeitura? É isso? Eu entendi que ela quer ser candidata tanto ao Senado quanto para Cuiabá. Eu particularmente vejo, e se nós observarmos Nayara, Lúcio e amigo telespectador, ela teve um pouco mais de 50 mil votos quando foi candidata a deputada federal, dos quais cerca de 33 mil votos foi aqui na Baixada Cuiabana. Só que a eleição, a disputa para... Não foi só Cuiabá, esses 30 e poucos mil, professor? Foi só aqui Cuiabá. Só Cuiabá, Só né? Cuiabá, só essa região. Ou seja, uma grande votação em Cuiabá, nessa Baixada, nessa representação que ela fala. Ela se Exatamente, exatamente isso. É aproveitar essa votação, se bem, Nayara, que uma votação e uma disputa para o Legislativo é muito diferente de uma disputa para o Executivo. Pode-se correr o risco, se caso for essa a intenção, tanto dela quanto do partido dela, colocá-la como candidata ao Senado e depois candidata à Prefeitura Lúcio. Pode correr o risco de queimar. Queimar o filme. Exatamente. Tem que escolher, tem que fazer a opção por uma ou por outra. Particularmente, ela seria uma grande candidata a senadora. Porque a disputa ao Senado é muito diferente da disputa para o Executivo. E tem um perfil, né? Um perfil importante, né? Tem predicados, né? Para ser uma boa candidata a prefeita de Cuiabá, né? Tem um apelo forte, né? O trabalho dela no PROCON, o fato de ser mulher, o fato de ser negra, de ter crescido profissionalmente pelos próprios méritos, não é isso? Tem excelentes
credenciais. Mas eu concordo com o que o senhor falou aí. Em gênero, número e grau. Sendo candidata ao Senado, ela pode queimar o filme dela depois de uma eventual candidatura a prefeita de Cuiabá, porque corre o risco de ser nivelada por baixo. E por quê? Porque até aqui todo mundo falava assim, olha, é uma grande candidata à prefeitura de Cuiabá, mas aí de repente ela sai candidata ao Senado. E aí pode ser nivelada por baixo, porque é o seguinte, porque teve toda essa votação porque ela se colocou como um diferencial na política. Aí, saindo candidata ao Senado, a prefeita, corre o risco, pode até não ocorrer, mas corre o risco de se nivelar por baixo com aqueles que são os tradicionais aí na política, não é? Exatamente. Vamos para o seu destaque, professor. Nayara, Lúcio, amigo telespectador, ontem o site Poder 360 publicou uma matéria que vem fazer um balanço sobre a produção do Congresso Nacional. O site utilizou a mesma metodologia da Fundação Getúlio Vargas. E, ao fazer esse balanço da produção do Congresso Nacional, ele chegou à conclusão de que apenas 36 projetos em 2019. Está se referindo aqui, amigos telespectadores, projetos que deram entrada, que foram apresentados no ano de 2019 e foram aprovados no ano de 2019. São 36 projetos. Estão distribuídos dessa forma: 12 medidas provisórias aprovadas, 4 PECs, 18 projetos de lei e 2 projetos de lei complementar. A soma deles dá 36 projetos. Ocorre que aí você tem, se você analisar anos anteriores, por exemplo, em 2018, nós tivemos aqui registrado, de acordo com a matéria, 48 projetos iniciados e aprovados pelo Congresso Nacional em 2018. Portanto, de acordo com o site, o Congresso Nacional produziu menos em 2019 do que em anos anteriores. Desde 1988, teve um número menor. Alguns especialistas atribuem a isso a um vazio deixado pelo governo federal. Porque nós sabemos, amigos, que projetos que chegam à Assembleia Legislativa ou ao Parlamento de uma forma geral, não são todos do Parlamento, mas também são do Executivo. O governo federal focou basicamente em 2 grandes projetos. No projeto da reforma da Previdência Social, e que foi aprovada, e também na estruturação das forças militares. Então, esses 2 projetos, focando basicamente nisso, deixaram os outros projetos, portanto, um vazio dentro do Congresso Nacional e que foi preenchido por projetos que têm a origem no mesmo Congresso Nacional. Essa é uma explicação. E essa explicação tem fundamento. Se nós observarmos, de acordo com esse balanço, o governo federal mandou para o Congresso Nacional 72 projetos, dos quais apenas 14 foram aprovados. Desses 72 projetos, são 2 PECs, 42 medidas provisórias, 28 projetos de lei. Um total de 72 projetos e que foram aprovados pelo governo, apenas 14 projetos. Então, você tem aí um vazio deixado e que produziu pouco. Todos nós sabemos de que o parlamento, seja federal, municipal, estadual, precisa produzir principalmente, não apenas de fiscalização, Nayara, mas também em projetos de lei, em projetos que venham beneficiar o conjunto da sociedade. E essa escassez, não é, professor, de produção legislativa, né?
O senhor falou, além de fiscalizar, eles têm que ter essa produção legislativa, propor novas leis diante dos problemas, né, das necessidades que o país enfrenta. Mas deve ser porque deve faltar tempo para eles, né, para poder investir nessa produção legislativa, porque acabam tendo o tempo deles tomado com questões mais importantes, né? Ficar trabalhando para dificultar a aprovação até de leis, né? Que facilitem o combate à corrupção, né? Às vezes o tempo deles acaba sendo tomado para colocar casca de banana nas investigações aí das operações, tipo a Lava Jato, né? Às vezes o tempo deles também é tomado, porque ao invés de fazer produção legislativa, eles estão lá atrás de liberar aquelas famosas emendas parlamentares, né? Que eles, nisso daí eles se empenham, né? Se empenham assim de uma forma que até as pessoas não entendem como que eles se empenham tanto pelas emendas parlamentares, porque deputado, senador não é para fazer obra, não é isso? As obras são do executivo, mas os deputados, os senadores, eles fazem questão de ter as emendas dele, de indicar obra no município A, B, C, D. Então, de repente, por conta desses outros afazeres importantíssimos para os senhores parlamentares, deve faltar tempo para essa produção legislativa, né? E olhar com mais seriedade para os problemas que o país enfrenta, e aí eles não têm tempo de tentar buscar uma solução. Pode ser isso. E esse dado mostra uma outra coisa. A eleição de 2018 trouxe uma renovação tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Mas será que essa renovação ela aconteceu de fato? Pois é, Nayara, essa pergunta sua é tão importante, Nayara, mas tão importante, porque muitas pessoas fazem confusão de mudar a foto no álbum de fotografia com renovação. Mudar a foto no álbum de fotografia é uma coisa. Renovar é mudar comportamentos. Sem um outro detalhe que que é importante nesse jogo aí. Desses projetos todos, desse trabalho legislativo todo, a maioria deles foi capitaneados por quem tem mais de um mandato, Lúcio. Isso significa dizer que aquela turma, aquele grupo, e aí eu estou me referindo quase que exclusivamente ao Congresso Nacional, aquela turma que gosta das redes sociais, é a que menos produz, eu estou falando de uma forma geral, faz um barulho danado, provoca o seu eleitorado pelas redes sociais e produzem muito pouco. Sabe por quê, amigo telespectador? Porque no parlamento tem um detalhe que talvez uma parte do eleitorado ainda não percebeu, Lúcio. Precisa de articulação, precisa de conversa. Eu apresento um projeto, mas eu preciso do seu apoio e do seu voto aqui. Então essa articulação é necessária. Portanto, alguém que chega no parlamento e não é capaz de fazer essa articulação, esse jogo próprio do parlamento, perde-se. Passa todo o tempo não produzindo aquilo que deveria ser produzido. E aí, para fugir daquela cobrança, ele usa as redes sociais. Não estou dizendo que todas as pessoas que usam as redes sociais não produzem, mas o grosso da não produção se dá exatamente por esses parlamentares que passam todo o tempo fazendo barulho, mas pouco trabalho dentro do parlamento. O parlamento é muito diferente do executivo. É aquilo que a gente falava, uns ficam correndo atrás de emendas, de recursos, de cargos, né, para os seus apoiadores, outros, por não produzirem o que deveriam produzir, vão lá, se articulam, mas na rede social, né? Na rede social. Para aparecer e aparecer bastante. De preferência, exatamente, se tiver uma foto lá com o presidente, filho do presidente, com algum bacana, não é? Entendeu? Para dar uma satisfação ao eleitorado. Até recebem sugestões nessas redes sociais, mas acaba faltando tempo para eles se dedicarem a essa parte legislativa, né? Exatamente. É isso.
Vamos a mais um intervalo. Na volta a gente vai falar aí sobre essa disputa do Senado. A gente já volta com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. O Partido Verde já decidiu, vai liberar o vereador Felipe Velaton para se filiar em outra sigla no mês de março, durante a janela partidária, e não perder o mandato. Na Câmara Municipal de Cuiabá, Velaton é um dos parlamentares que fazem oposição ao prefeito da capital, mas o PV faz parte da gestão Emanuel Pinheiro e irá apoiar a reeleição do chefe do Poder Executivo Municipal. Já na eleição suplementar para o Senado da República, terá candidatura própria. Os detalhes com Antônio Carlos Silva. Bom dia. Em relação à eleição suplementar para senador da República por Mato Grosso, o Partido Verde já decidiu, terá candidatura própria. Nós temos o objetivo de ter candidatura própria. E é o objetivo de todos os partidos. Obviamente, nós fazemos parte aí de um arco de aliança e nós vamos conversar com todos. Mas hoje o Partido Verde discute muito seriamente, dentro da sua executiva, a candidatura própria. O presidente do PV de Mato Grosso lembra, o partido tem vários nomes como pré-candidatos à senatória. Que é legítima a colocação de nomes, tá? Tem o nome da Cirlei, tem o nome de Faisal, tem o meu nome que foi colocado e inventado aí. Acho que o partido está aberto a discussões. O importante é fazer isso com tranquilidade, com calma, observando sempre as nossas alianças, não deixando de lado os companheiros. E no final tudo vai dar certo. Mas o objetivo, volto a dizer, que está sendo seriamente discutido dentro do partido é a candidatura própria, sim. José Roberto Estopa justifica por que o PV decidiu desta vez lançar candidatura própria a um cargo, no caso de senador por Mato Grosso, porque historicamente a sigla sempre deu sustentação a outros grupos políticos em pleitos. Na verdade, nós já começamos a quebrar essa história na eleição passada. Nós tivemos a candidatura da Cirlei como vice-governadora, tá? Então, na verdade, o partido tem crescido, a nossa média de crescimento de eleição para eleição é em torno de 100%, uma eleição pela outra. Hoje o partido está estruturado, nós somos um partido aí, vamos dizer, aqui em Mato Grosso, entre os 5, 6 maiores, tá? E o objetivo, obviamente, é crescer. E para crescer tem que se ter candidatura. Nas eleições de 2014 e 2018, o Partido Verde elegeu deputados estaduais em Mato Grosso. Na eleição municipal de 2016, em Cuiabá, a sigla elegeu 4 vereadores na capital. Para o Partido Verde, nada muda na estratégia com as novas regras eleitorais, como a proibição de coligação na chapa de vereadores. Na eleição passada, nós já saímos sem coligação e elegemos 4 vereadores aqui. Em Várzea Grande, elegemos 2 também sem coligação. Então, nós estamos preparados para isso. Estopa lembra, o Partido Verde faz parte da gestão de Emanuel Pinheiro e irá apoiar a reeleição do prefeito de Cuiabá, tendo ou não candidato a vice-prefeito. Nós fazemos parte da base, nós contribuímos com a administração Emanuel Pinheiro. E, obviamente, o partido está nessa briga, sim. É justo e é legítimo que o partido esteja nessa disputa. Agora, obviamente, o partido não deixará a base do prefeito Emanuel Pinheiro por ser ou não vice ou não ser vice, tá? Hoje nós temos, e tem que deixar claro à sociedade cuiabana, que nós temos um compromisso com a gestão, que é maior do que o fato de ser ou não vice. Obviamente, acreditamos também que quem tem que escolher o seu vice de forma tranquila, de forma transparente, de forma a escolher o melhor vice, é o prefeito Emanuel Pinheiro. Mas em Cuiabá, o Partido Verde tem um vereador, Felipe Velaton, que faz oposição e críticas à administração do prefeito Emanuel Pinheiro. O Partido Verde já tomou uma decisão em relação ao parlamentar. Nós não vamos ter o vereador já foi convidado a sair do partido, tá? Nós inclusive nos propusamos a dar a ele a carta
para que ele não tenha cassação, tá? E o mesmo, obviamente, agora na janela, em março, sairá do PV. Com apoio técnico de Elton Júnior e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Vamos então para o seu destaque, Lúcio, que é Senado? Vamos lá, Nayara. O meu destaque, como você falou aí, é a eleição para o Senado. E também o seguinte, de gente que tenta assumir mesmo não tendo sido eleita, não é? É o caso aqui do PSD, de Carlos Fávaro. O partido dele está acionando aí o Tribunal Superior Eleitoral para que ele, Carlos Fávaro, vice-governador lá de Pedro Taques, candidato ao Senado na eleição do ano passado, que ficou em terceiro lugar, e aí a ideia do partido dele é que Fávaro ocupe a cadeira de Selmo no Senado até que o Tribunal Regional Eleitoral realize novas eleições para o cargo. E um dos argumentos aí, aliás, o principal argumento utilizado é de que a cassação da chapa de Selma Arruda e a posterior saída dela do Senado indicaria aí uma subrepresentação de Mato Grosso no Congresso. Segundo os advogados de defesa de Fávaro, entre eles o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a cadeira vaga viola princípios constitucionais que garantem o mesmo número de representantes para os estados e o Distrito Federal no Senado. Essa daqui é a ação do PSD. Aí o seguinte, não se sabe se é jogo combinado ou não, mas a ação, tem uma outra ação aqui, que vai na mesma linha dessa ação do PSD. E o título da reportagem aqui é o seguinte: Mauro Mendes entra no Supremo Tribunal Federal para que Carlos Fávaro tenha mandato tampão. O pedido solicita que Fávaro assuma a vaga até que se realize a eleição suplementar para o preenchimento da vaga, que ocorrerá em junho deste ano. Qualquer semelhança não deve ser mera coincidência. Bom, no pedido assinado pelo governador em conjunto com o Procurador-Geral do Estado, Francisco de Assis Silva Lopes, e os procuradores Carlos Antônio Perlim e André Xavier Ferreira Pinto, o Estado alega quebra do Pacto Federativo em decorrência da perda de sua representatividade no sistema legislativo bicameral, bem como no desequilíbrio em relação aos demais estados da federação. Vou repetir, não é? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Agora, o que se pergunta aqui, não é, professor Lorenberg, Nayara Moura, é o seguinte: será que eles não viram lá a decisão do Tribunal Superior Eleitoral? Será que ela não é clara, não é transparente para eles? A decisão lá, por 6 votos a 1 no Tribunal Superior Eleitoral, foi a seguinte: olha, ninguém vai assumir, o mandato está cassado e é para realizar uma nova eleição de forma imediata. Essa é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E tem outra decisão que me parece que eles também não viram. Já está pacificado lá no Supremo Tribunal Federal que o terceiro colocado não assume coisíssima nenhuma. Nesse caso aí da eleição majoritária, tem que haver um novo pleito, uma eleição suplementar. É isso, professor Lorenberg? Não é isso? Exatamente. Não é isso que já está decidido e faz tempo pelo Supremo Tribunal Federal? Então, foi solicitado, inclusive lá na ação de Carlos Fávaro, lá no Tribunal Superior Eleitoral, eles pediram isso e foi negado, mas voltam a insistir nisso. Bom, e sobre o Senado tem mas muita notícia. Aqui é um fato, né? Agora tem as especulações também. Uma delas é em respeito ao DEM, né? Mendes diz que não irá se opor à candidatura. Júlio é um excelente nome. Mendes diz não. O título é: Mendes não irá se opor à candidatura. Júlio Campos é um excelente nome.
Essa declaração aqui é do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. Segundo ele, o DEM ainda não teve uma reunião para tratar do assunto, mas de antemão o governador Mauro Mendes disse que não irá se opor a um projeto encabeçado pelo partido, e aí o nome aí que Eduardo Botelho fala que não tem oposição do governador é de Júlio Campos, ex-governador, que tem um irmão, né? Jaime Campos, que já é senador. Dá certo isso? Dá certo isso? E aí, um outro fato também relacionado com essa disputa ao Senado. Emanuel articula com 3 partidos e prepara nome surpresa ao Senado. Aí ele diz o seguinte, diz que a informação aqui é de que o prefeito teria confirmado que está articulando, junto ao MDB e outros partidos, um nome para disputa à eleição suplementar ao Senado. E entre esses partidos que o prefeito estaria dialogando, estariam o PSDB, o PP e o DEM. O DEM de Mauro Mendes. Um integrante, né? O DEM de Mauro Mendes, de Júlio Campos e de Jaime Campos. Aí o prefeito diz o seguinte, abre aspas, eu estou conversando ontem, né? Teria inclusive uma reunião com o deputado Eneri Geller e eu estou conversando com a família Campos. Eu entendo que a união entre Cuiabá e Várzea Grande nesse momento é uma necessidade por Mato Grosso, fecha aspas, declarou Emanuel Pinheiro. Agora, só destacar aqui a frase dele. Eu entendo que a união entre Cuiabá e Várzea Grande, nesse momento, é uma necessidade para Mato Grosso. E olha, professor Inayara, algumas figuras, né, destacadas da política de Cuiabá e Várzea Grande têm conversado, conversado bastante nos últimos dias, né? Emanuel Pinheiro, Júlio Campos, Jaime Campos, junto também com a prefeita Lucimar Campos e o deputado federal Emanuelzinho, que é filho do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. E aí é o seguinte, ele falou, olha, é importante essa união de Cuiabá e de Várzea Grande. Já se falou o seguinte, já se falou que Emanuelzinho poderia ser o candidato a prefeito lá em Várzea Grande. Eu duvido muito, porque acho que isso daí Jaime Campos não vai fazer. Já se falou então que Emanuelzinho poderia ser candidato a prefeito lá em Várzea Grande. Aí já se falou que Júlio Campos poderia ser o vice de Emanuel Pinheiro. Agora, Emanuel Pinheiro também fala que Júlio Campos pode ser um bom candidato ao Senado. Por enquanto, tem algo que, pelas informações que eu tenho, já estaria sendo discutido nos bastidores, mas que ainda não foi trazido a público. E aí, a informação seria a seguinte. Essa história de Emanuelzinho, candidato a prefeito em Várzea Grande, Júlio Campos, candidato a vice de Emanuel Pinheiro, é só balão de ensaio. É só para inglês ver. Diz que o fato mesmo é o seguinte, que o que estaria sendo trabalhado nos bastidores seria, aqui em Cuiabá, Emanuel Pinheiro, candidato a prefeito, e a candidata a vice poderia ser a atual prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos. Será que é por isso que o prefeito Emanuel Pinheiro diz que tem que haver uma união entre Cuiabá e Várzea Grande e que isso é uma necessidade para Mato Grosso? Muita coisa para a gente refletir, né, professor? Vamos então, Lúcio, bom dia, obrigada. Bom dia. Obrigada, professor, bom dia. Bom dia a você. Você fica agora com o Jornal da Manhã.